Gravação iniciada. Novamente, meu boa tarde a todos. Estamos retomando a gravação da tarde do dia 3 de novembro de 2020, da segunda turma, reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento. Temática imposto da pessoa física. Eu vou passar direto ao item 35 da pauta, que é processo de relatoria, depósitos bancários. São processos bem mais simples do que a doutora Ludmila teve a oportunidade de narrar antes dessa pausa. Então, o primeiro interessado é Bruno Dalprá Campano, no calendário 2007. Foi apurada a emissão de rendimentos, caracterizada por depósito de origem não comprovada, e não obstante pugnado, foi mantido o acórdão, o acórdão não teve lançamento. O contribuinte deposita recurso voluntário, nos termos que a seguir sintetizados serão detalhados no que necessário na fundamentação do voto. Nulidade da auto-infração por ilegalidade no lançamento por presunção, essencialmente de direito de defesa, nulidade da qual é recorrido por essencialmente de defesa, ilegalidade da autuação decorrente de extratos bancários, conforme a súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos, bem como pela ausência de exteriorização de riqueza, efeito confiscatório da multa, e pede intimação do endereço do procurador e afastamento da taxa Selic e concessão de prazo para realização de perícia e avaliação para comprovação do valor da terra nua. Enfim, é isso que está no recurso voluntário. De maneira geral, vocês percebem já que é bastante genérico. E eu coloco que essa precluso e sem pertinência com a lei de vercator é tempestivo e passo ao voto. De início, é precluso e sem pertinência com a lei de versada nos presentes autos o pedido de perícia formulado para avaliação da terra nua. É evidente que tal pleito está relacionado a outra atuação pelo sido transposto equivocadamente para a peça em comento, motivo pelo qual deve ser prontamente rejeitado. Quanto à intimação para envio de correspondência ao procurador, isso é obstado pela súmula CARF 110, não se prevê, isso é incabível, né? E nulidade da autuação decorrente da aplicação fiscal por ilegalidade do procedimento, não há cogitar de falta de motivação da atuação, os fundamentos de fato de direito são devidamente circunstanciados no termo de edificação fiscal de folhas tais, e a infração foi combatida, foi apurada tendo um respaldo legal no artigo 42 da 9.430, e aí eu faço uma exposição genérica dos termos da 9.430, que exige a comprovação de demandada aconteça de maneira individualizada, e o recorrente foi intimado a comprovar, e não se desincumbiu desse ponto probatório, não ficou caracterizada a omissão de rendimentos. Ele não traz nada, de documentação específica em relação aos depósitos, só faz essas alegações genéricas. Aí ele disse que a tributação deveria ter sido realizada na pessoa jurídica, na pessoa física, do recorrente também não procede. Vejamos, o contribuinte explica que foi orientado pela fiscalização para que constituísse pessoa jurídica com o senhor Paulo Guilherme em decorrência da existência de sociedade de fato, tendo sido lavrado auto de infração contra tal pessoa jurídica no processo tal que teria considerado toda a movimentação bancária como dali oriunda. Da leitura do termo de verificação fiscal, extrai-se que, em documento datado de 24 de maio de 2011, o contribuinte apresentou os extratos bancários da conta corrente número tal, do Banco Sicoob, Paranaí, Paraná, declarando que essa conta bancária abrigava a movimentação de uma sociedade de fato, a vida em comum com o senhor Paulo Guilherme, no qual a sociedade exercia atividade de comércio, com o qual a sociedade exercia atividade de comércio atacadista de álcool carburante. Assim sendo, a movimentação dessa conta bancária passou a ser objeto de um novo procedimento fiscal instalado sobre o número tal e de conta corrente e da conta corrente número tal, agência 0083, junto ao Banco Bradesco, informando que essa conta abrigava a movimentação de suas atividades particulares. Então, na verdade, portanto, não procede a afirmação do contribuinte de que os depósitos bancários da conta corrente junto ao Banco Bradesco, que essa é a conta que está sendo citada aí, sejam pertencentes à pessoa jurídica. Com efeito, o próprio sujeito passivo prestou informação em sentido contrário à fiscalização. Banco de folhas 3 e 7.
né, ele informou que essa conta abrigava a movimentação de suas atividades particulares. Então, ele se contradiz. Primeiro, ele disse que era pessoa jurídica, mas depois ele disse que era pessoa física. Ademais, não foram carregados quaisquer documentos contábeis de escrituração, muito menos documentos fiscais, que atestassem a narrativa de que a conta corrente a preço fosse utilizada para a movimentação da pessoa jurídica. Então, também não procede a alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não recebeu todos os documentos que compõem a auto-infração. Apesar de afirmar que na auto-infração a fiscalização remete a documentos fiscais, dossiês, informações de juízo, nomes, etc., o recorrente somente recebeu cópia da peça acusatória e relatório, com alguns extratos, mas não recebeu todos os documentos que a compõem. Conforme foi 30 do termo de verificação fiscal, os documentos que integram a auto-infração são os termos de início de procedimento fiscal, de continuidade do procedimento fiscal, de intimação número tal, a correspondência do contribuinte datada de 24 de maio de 2011, os extratos bancários do Banco Bradesco e a planilha de crédito extraída dos dados de conta corrente junto ao Banco Bradesco. Conclui-se que são todos documentos que o próprio contribuinte teve ciência durante o procedimento fiscal ou foram por ele fornecidos, não ficando demonstrado cerceamento dos seus direitos de defesa. Quanto à nulidade do acordo recorrido, alega que o cerceamento de defesa foi negativo de realização de perícia, bem como pela falta de cotejo com a autuação referente ao processo número tal. Não procede a alegar as aduções do contribuinte. Veja, caberia ao recorrente demonstrar que no processo a que se refere, cujo número foi por ele equivocadamente informado em sua peça impugnatória, está a tributar os mesmos depósitos que foram examinados pelo fisco nos presentes autos, ou ainda apontar quais provas contidas no processo número tal poderiam vir em prol de suas razões, o que não aconteceu. Também a alegação de que a fiscalização devia pessoa jurídica deve ser rejeitada de pronto, por não haver sido juntada a prova nos autos de tal feito, e repita-se, por caber o interessado demonstrar para cada depósito encontrado na conta bancária em relevo que o valor ali encontrado se refere à movimentação de pessoa jurídica que não se verificou na espécie. E o pedido genérico de perícia de diligência junto às distribuidoras e postos de combustíveis restou negado de forma fundamentada no acordo recorrido, vídeo folha 129. Nessa esteira, em vez de frisar com o voluntário, o interessado reitera o pedido do gênero, mais uma vez sem especificar claramente o intento ao qual tais providências se destinariam, sendo certificado ainda que diligências e perícias não se prestam a carregar documentação cujo ônus acudir ao processo do contribuinte. Então, estou repetindo aí que não tem nenhuma hipótese de nulidade do lançamento, enquadrável no artigo 59 do decreto 7235, e no mérito ele alega a ilegalidade do lançamento baseado em extratos bancários por suposta ausência de demonstração de sinais de riqueza, bem como afronta a súmula número 82 do antigo TFR e cita a jurisprudência do CARF. Bom, cabe esclarecer que o STJ vem reiteradamente afastando, fortes nas leis número tal, e na lei complementar 105 de 2001, a aplicação da súmula TFR número 182 nos casos em que tenha havido regular processo administrativo e conferido a oportunidade ao contribuinte de comprovar a origem dos depósitos bancários, como ocorreu na espécie. Não socorre ao recorrente, portanto, os antigos precedentes relacionados na peça recursal. Por seu turno, a súmula CARF 26 consolida o entendimento desse órgão quanto à desnecessidade de comprovação do consumo da renda. A súmula 26, quem não conhece, que é a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei nº 9.430, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda. E também ele se insurge contra o caso confiscatório da multa, que eu estou afastando por conta da súmula CARF número 2, e também se insurge contra a Selic, dizendo também, colocando que eu coloco que a matéria já simulada, a súmula CARF número 4. Então, não é provimento a recurso, tá? Não tem nada em documentação comprovando nada, são alegações genéricas aqui. A gente Tá sem microfone, Rony. Eu desliguei aqui. Bom, enfim, foi feita a exposição, então eu vou passar a votação. Se alguém tiver nenhuma dúvida específica. Tomara. Acompanhei o voto, presidente. Martim. Sara. Acompanho. Mila. Acompanho. Ricardo. Acompanho. Leonan. Acompanho também. Juliano. Acompanho seu voto, presidente. Então, ficou com mandado de voto negar provimento ao recurso. Passar item 36. Também é um depósitos bancários. Também, de maneira geral, bem genérico. E é no calendário 2006.
Então, tem apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada. O contribuinte impugnou a exigência, a qual foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau, com exclusão de valores relativos a empréstimo bancário e algumas transferências entre contas de titularidade do recorrente. Então, teve um acordo aí que teve a seguinte, a emenda transcrita, e o recurso voluntário traz as seguintes alegações, terando o que foi dito na impugnação. Ou seja, nulidade do auto de infração, por erro na data do fato gerador quanto aos rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, nulidade do auto de infração, por erro na data do fato gerador quanto aos depósitos bancários bloqueados, comprovação da origem dos depósitos bancários, totalizando 2006, 58.950, referente a aluguéis recebidos do locatário, senhor Ricardo, comprovação da origem de depósitos bancários nos valores de 67.000 e 117.500, respectivamente em 15 de março e 13 de junho de 2006, totalizando 181.500, referente a empréstimo recebido do senhor Sérgio, comprovação da origem de depósitos bancários, valor de 1.224,74 e 1.235,79, acreditados nessas datas assinaladas na conta corrente do Bradesco, referente a reembolso de condomínio, comprovação de origem de depósitos, no valor de 1.500 e 1.900, respectivamente, do Bradesco, os valores 1.400, 7 de 2006, no HSBC, referente a transferências de contas entre contas da mesma titularidade, a necessidade de abatimento dos valores de rendimentos disponibilizados declarados pelo contribuinte com comprovação parcial da origem dos depósitos bancários, exclusão dos depósitos inferiores a 12 mil, cujo montante não ultrapassa 70 mil anual, considerando cada um dos titulares da conta corrente, e aí se insurge genericamente aqui da contra a presunção legal do artigo 42. Eu estou conhecendo, ele alega inicialmente, quanto à alegação de nulidade, eu vou ler, nulidade do auto de infração por deslocamento do fato gerador dos rendimentos de aluguel recebidos de pessoa jurídica, que o contribuinte sustenta ser mensal e não em 31 de 12 de 2006, não lhe assiste razão. Isso porque, em que pese a disponibilidade tenha ocorrido mensalmente, tais valores foram omitidos a despeito do contribuinte, assim devem ser computados como rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva no ajuste anual, sendo que o fato gerador do imposto de renda sem apurar se flexibiliza no último dia do ano calendário que se refere, no caso, 31 de 12 de 2006. Em relação aos depósitos bancários bloqueados, o contribuinte sustenta que também teria havido deslocamento do fato gerador, porque a disponibilidade da renda teria ocorrido alguns dias após. Com a súmula 38, o CARF já consolidou o entendimento que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física ocorre em 31 de dezembro. Então, a alegação do contribuinte só teria cabimento em relação a depósitos bloqueados integrantes da base de cálculo do orçamento referente aos últimos dias do mês de dezembro. Portanto, verifica-se que na conta corrente junto ao HSBC, o valor do depósito bloqueado em 14 de dezembro já foi abatido do saldo devedor do contribuinte, passando a entregar o contribuinte naquela data. Então, restam, portanto, sem suportes práticos que de unidade formulados deveriam ser reparados por oportuno, que não se verifica aí as situações do artigo 59 e 7235, e no mérito convém repisar que, por se tratar de lançamento decorrente de depósito bancário sem origem comprovada, após circunstanciado no termo de verificação fiscal de folha 159 a 192, a estimada contribuinte atestou parcialmente a origem dos depósitos, não comprovando a movimentação bancária constante do demonstrativo de folha 190, cujos valores foram considerados como base de cálculo do lançamento. Então, eu faço arrazoado sobre o artigo da legalidade, da presunção do artigo 42, e aí passo ao exame de fato, das matérias de fato. Primeiro, ele argui que a adesão de piso não aceitou como justificativo para a comprovação da origem de valor, totalizando 58.950, sob fundamento de ausência de prova suficiente. Verifica-se que, durante o procedimento fiscal, o contribuinte já havia informado que tais valores, depositados nos contínuos de 5.890 e 5.900, referiam-se a recebimento de aluguéis. Todavia, foi considerado como insuficiente a alegação, conforme a folha 179. Os depósitos de 5.890 e 5.900, o contribuinte justifica como rendimento de aluguéis, não apresentou documentação hábil e idônea como contratos e comprovantes de pagamento para sustentar a argumentação. Na impugnação, o contribuinte apresentou boletos bancários sem quitação, nos quais consta seu nome concedente, e descrição de pagamento de aluguel. Todavia, como ressaltado pelo DRJ, não foi apresentado nenhum comprovante do efetivo pagamento, ou seja, transferência da conta do locatário, ou como contrato locatício referente a recebimento não sendo suficiente a prova juntada aos autos para considerar comprovada a origem dos depósitos que pretensamente estariam justificados por tais documentos.
Na verdade, ele diz que são regimentos de aluguel, mas não traz os comprovantes de os contratos de locação. E, enfim, aí, quanto à alegação de que os depósitos bancários nos valores de 67.000 e 117.500, respectivamente, em 15 de março e 3 de junho, referem-se que referiam ao empréstimo do Sérgio, também não há reparos a realizar na adesão do piso. Vamos esclarecer que, se tratando de empréstimos, as partes envolvidas têm dever não apenas de informar as referidas operações, as respectivas declarações de bens, ou sua repercussão na variação patrimonial, mas principalmente de fazer prova da transferência de numerário decorrente de tais atos. Ou seja, é preciso demonstrar a efetiva materialização da operação quando assim solicitado pelo fisco, comprovando-se a transferência de numerário do credor para o tomador, consistente de datas e valores, e a quitação pelo valor pelo devedor da dívida contraída. Diante da falta de elementos acima citados, não há como relacionar com mínimo segurança os recursos em questão empréstimos contraídos pelo impugnante. E aí eu aponto que a jurisprudência consiste em afirmar entendimento de que a comprovação de empréstimo deve ser realizada mediante a comprovação da entrega de valores ao mutuário, bem como a sua devolução mutuante. Os documentos de folha 234 e 237 não são aptos a demonstrar os valores acima desse caso. Acrescente ainda que não foram apresentados contratos de mútuos dos costados empréstimos, que evidenciam uma vez mais a precariedade das provas juntadas. Quanto aos depósitos de 1224, 74, 1275, 79, acreditados, respectivamente, em 6 de janeiro e 7 de fevereiro, na conta corrente do Bradesco, que o contribuinte alega referirem-se a reembolso do condomínio, documentos juntados à folha 240 nada prova, não havendo como relacionar os valores ali constantes com sujeito à comprovação, bastante diverso. Como será contestada, no entanto, além de não existir coincidência de valores, não foi apresentado nenhum elemento adicional que possa estabelecer um vínculo entre os depósitos apontados no relatório com os depósitos em questão. Ao que parece, o interessado defende que efetuou pagamentos a BCF, administradores de bens, e depois foi ressarcido dos valores pelo locatário a quem caberia o ônus das despesas condominiais. Necessário, então, ter apresentado com contratos de locação, bem como demonstrar a quitação das despesas de condomínio seguidas de transferência de valores do locatário para sua conta corrente, mas nada comprovou. Assim, correta a adesão de piso que manteve a tributação sobre os depósitos bancários. Quanto aos depósitos que alega decorrente de transferências entre contas da mesma titularidade, também não procede a alegação. A 1, porque o contribuinte não demonstrou contrapartida na conta bancária de origem. A 2, porque, conforme salientado pela decisão de piso, não há coincidência de datas e valores entre as contas correntes do HSBC e Bradesco a corroborar a tese do contribuinte, conforme os traços de folha 57, 58, 74, 75, 81, 103 e 104. Por outro lado, o contribuinte defende que os rendimentos declarados na DIRPF do ano calendário 2006 devem ser utilizados como comprovação de origem, ao menos parcialmente, dos depósitos bancários. Mais uma vez, entende-se que não existe razão interessada. No caso concreto, texto que o interessado declarou ter recebido R$16.000, 18.000 menos imposto na fonte de 1786, como rendimento de aposentadoria do INSS, além de ter recebido 18.450 como rendimento tributário de pessoa física aluguéis, os quais foram inclusive considerados e descontados na apuração da infração de omissão de origem, omissão de rendimento de aluguéis. Passaria a ter apontado em que conta recebeu os mencionados depósitos de aposentadoria e discriminado quais são os relacionados com tal recebimento, carregando os documentos comprobatórios para tanto, visto que no histórico dos lançamentos sujeitos de comprovação de origem não consta sequer sinal de apontamento vinculando-os a pagamento de aposentadoria, fundamento pelo qual não se vê base para sua exclusão. No que se refere aos rendimentos de aluguel no montante de 2.450, eles foram descontados para fim de apuração da infração de omissão do rendimento de aluguel dos depósitos vinculados à conta bancária do Bradesco com fonte de termo de verificação fiscal. Dessa forma, não compuseram os montantes sujeitos à comprovação de origem e que estavam justificados. Portanto, existe motivo para a sua exclusão da infração em exame. Em relação à exclusão dos depósitos bancários de origem comprovada inferiores a 2.000, existe o somatório anual não atinge 80.000, conforme preconizado pelo artigo 849 do vigente RI 99, é que se notar que o total de depósitos abaixo de 12.000 atinge nas contas conjuntas mantidas no Bradesco e no HSBC a cifra de 220.277 tabelas florestais ou 175.482, se computadas as exclusões promovidas no julgamento de primeiro grau nessa decisão. Então, com as exclusões promovidas no julgamento de primeiro grau, né? Ponto. Então, seja considerando o total de movimentação financeira das contas como realizado no julgamento da COR, em consonância com a jurisprudência do CAF, vendo nesse sentido os acordos números tais da Câmara Superior, essa de qualquer modo em muito ultrapassado o limite legal de 80.000. Então, já com as alterações feitas pela DRJ, passarei para 175.000, que está acima de 80.000. A nós, por fim, que a co-titular das contas examinadas, Ana Lopes Freitas, também foi fiscalizada, havendo respondido intimações em conjunto com seu cônjuge, conforme atestam os documentos relacionados nos autos. Então, foi feita também uma autuação
nela pelos mesmos motivos, né? Ele está sendo autuado na base de 50% dos montantes envolvidos. E ante exposto, voto por negar provimento ao recurso. Se tiver questionamentos, passar a votação. Então, Mário. Só um detalhezinho aí na hora que você trata do limite dos 12 mil, esse parágrafo no final você fala se computar as exclusões no julgamento de primeiro grau e nessa decisão. Eu já consertei. Tá, sem querer. Acompanhe o voto. Na minha minuta eu tirei. Acompanhe, presidente. Ok. Acompanho também. Sara? Acompanho também. Eu também acompanho. Ricardo? Acompanho. Jonan? Acompanho. Juliano? Acompanhe seu voto. Então ficou por negar provimento ao recurso também para o item 36. Vou para o próximo, ainda da minha relatoria. Interessada Janaína Trislong Musashi. No calendário 2007. Esse é mais simples. No calendário 2007 também, aqui é só depósito de origem não comprovada. E as alegações de recursos voluntários são bem genéricas. Nulidade da auto-infração por violação do sigilo bancário da contribuinte. Diz que as depósitos se referem à transferência entre contas da mesma titularidade. Diz que a ilegalidade da autuação decorre por conta daquela súmula 182 do TFR. Na aplicabilidade da presunção legal aos depósitos de origem foram informados pela contribuinte, e efeito confiscatório da multa. Então, eu não estou conhecendo as alegações referentes à súmula 182, porque foram formulados somente recursos voluntários. De qualquer maneira, se fosse conhecer, o razoável era aquele, né, anteriormente exposto, mas não estou conhecendo. Também eu estou afastando a arguição de nulidade da autuação pela quebra de seu sigilo bancário e salorização judicial, tanto por conta da súmula CARF número 2, e também por conta que já foi assentada a constitucionalidade dos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 105/2001, que tratam desse tema, né, no julgamento de fevereiro de 2016 pelo STF, repercussão geral no recurso ordinário 603/314. E na espécie tem-se que o contribuinte, conforme circunstanciado no termo de verificação fiscal de florestais, após intimada, comprovou parcialmente a origem dos depósitos, não comprovando a movimentação bancária constante do termo de intimação fiscal número tal. Os valores foram considerados como base de cálculo do lançamento. Aí faço aquele razoadinho sobre o que é o artigo 42 e prossigo aqui. Com efeito, apesar da alegação genérica de que os valores apurados decorrem de mera transferência entre contas de mesma titularidade, a contribuinte não demonstrou documentalmente a vinculação entre as movimentações efetuadas nas contas correntes a comprovar suas alegações. A esse respeito, assim conclui a decisão de juízo, que não merece quaisquer reparos. Verifica-se ainda que não há nos autos qualquer comprovação de que os depósitos apurados sejam decorrências de transferências entre as contas da própria atuada, como alega a defesa. Ressalta também que não consta na peça defensiva nenhuma indicação de quais valores mês a mês seriam referências citadas às transferências entre contas. Para isso, cabe ao contribuinte indicar individualmente os pontos de discordância do lançamento e a comprovação das alegações devidas com a impugnação. Então, se a comprovação documental de que os depósitos bancários são decorrentes de transferência entre as contas do próprio contribuinte, não há como acolher a tese recursal. Ademais, ao contrário do que consta na impugnação, verificando os extratos bancários acostados, é fácil perceber que as transferências creditadas na conta da impugnante do Banco do Brasil não encontram correspondência com os débitos na conta do Bradesco. Da mesma forma, para as movimentações creditadas na conta da autuada no Bradesco, não existem os débitos correspondentes do Banco do Brasil. Então, não tem nenhuma prova das transferências. Em relação à questão da multa confiscatória, eu estou afastando por conta da súmula CARF número 2. Então, fica antes exposto, volto a conhecer parcialmente os recursos, exceto quanto à matéria e aplicação da súmula 182 do antigo TFR, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Isso foi bem genérico, né? Então, vou passar a votação aí, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Mário? Acompanho o voto, presidente. Martim? Acompanho também. Sara? Acompanho também. Ludmila? Acompanho. Ricardo? Acompanho. Jonan? Acompanho. Juliano? Acompanho, presidente. Acompanho seu voto. Ok, então ficou por votos também aqui, negar provimento, conhecer parcialmente, para na parte conhecida negar provimento, e eu passo a palavra então para o item 38 da pauta, doutor Mário, interessado é o item 38, interessado Eliane Mendonça da Silva. A palavra, doutor.
Obrigado, presidente. Esse item trata do recurso de ofício e recurso voluntário. Foi exonerado aí um valor bem expressivo também. Então, recurso de ofício e recurso voluntário relativo ao lançamento tributário decorre da apuração pela unidade fiscal atuante de omissão de rendimentos da pessoa física no valor de 11.207.427, caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada em contas de depósito ou de investimento mantidos junto à instituição financeira, dos quais a fiscalizada, regularmente intimada, deixou de comprovar a origem dos recursos, mediante apresentação documentável e idônea. A impugnação foi impugnada conforme documentos de folha 1580, onde a autuada apresenta preliminares nulidades no fundamento de que os créditos não teriam sido analisados individualizadamente. Quanto ao mérito, alega a autuada que a movimentação financeira constatada em sua conta decorre de operações de empréstimos, por ela concedidos em parceria com o marido, a pessoa jurídica por intermédio de terceiros e o posteriornato sofrido nos termos abaixo reproduzidos. Eu vou ler um pouco aqui da defesa, que ela está alegando mais ou menos um esquema de agiotagem junto com pirâmide, que ela entrou e depois descobriu que no começo foi bem, depois perdeu o dinheiro quase todo, ela está dizendo. Então, a alegação dela foi nesse sentido. Fomos enganados pelos senhores e senhora aí, envolvendo-nos em um estelionato onde prestamos dinheiro para colocação em um suposto negócio de transações de peças, onde recebíamos o pagamento dos valores emprestados através de cheques e dinheiros depositados, que posteriormente ao recebimento e compensação eram emprestados novamente, gerando movimentação na conta corrente que não pode ser confundida ou presumida simplesmente como receitas omitidas ou depósitos não declarados. É sabido que qualquer movimentação de empréstimo mútuo entre partes para pagamentos e recebimentos, depósitos e saída de recursos, sendo que os depósitos não podem ser confundidos com receita, lucro, renda, mas parte do pagamento principal emprestado. Essa difícil situação que passamos gerou perdas e prejuízos a mim e a nossa família, e não lucro, e acréscimo patrimonial como alega absurdamente o fiscal no auto de infração. Na época descobrimos tal situação, como envolvia familiares, diretamente meu cunhado, optamos por não procurar a polícia ou advogados criminalistas. Conforme relato ainda, a impugnante e seu esposo esclareceram que não ofereceram os valores de entrada de numerários, cheques ou dinheiros terceiros depositados à tributação, por serem os valores de regresso, parcela de seu próprio capital investido, o qual é repassado ao mesmo instante dos ingressos em forma de novos empréstimos ao senhor Edson, através da conta de sua esposa, companheira, senhora Letícia, foco principal que deu origem à presente investigação. Conforme o resto demonstrado, a minha conta corrente foi utilizada para a movimentação dos empréstimos. Tiveram como origem as contas correntes conjuntas com meu marido, bem como a conta de titularidade da empresa Unicode, gerando movimentação de entrada e saída onde todos os depósitos realizados provenientes de pagamento de empréstimos anteriores eram utilizados para novos empréstimos. Tal operação, inicialmente denominada de empréstimos mútuos, onde ocorre o empréstimo de determinado valor e a devolução do principal acrescido de juros, previamente acordado entre as partes, foi feito utilizando os recursos do meu marido, perfeitamente com origem declarados que saíram da nossa conta conjunta, número tal, e da empresa Unicode. A partir dessas duas contas, saíram os empréstimos para as contas correntes da senhora Letícia e do senhor Edson. A partir de 2010, abri a conta 450, a agência em meu nome, os recursos para o pagamento dos empréstimos já realizados pelo meu marido foram depositados e, posteriormente, já saíram valores dessa conta para novos empréstimos. Os valores originários para os empréstimos saíram das contas correntes do meu marido e eram valores com origem declarados. A partir desses valores foram movimentados na minha conta corrente através de recebimentos e pagamentos do montante levantado pela fiscalização. Porém, não é verdade que os créditos da minha conta constituem-se de receitas não declaradas, por se tratar apenas de recebimentos de empréstimos feitos ao senhor Edson e à senhora Letícia. No final do período, especialmente em maio de 2011, ficamos sabendo que se tratava-se de um golpe e assim ficamos com os últimos cheques recebidos, que seriam depositados no mês de junho. Ou seja, ficamos com prejuízo e não lucro. Então, os primeiros recursos para os empréstimos saíram das contas correntes conjunto com meu marido e da conta corrente da empresa Unicode. Empresa essa do meu marido de recursos com origem declarados. A partir do período, a movimentação de recebimentos e saídas para novos empréstimos passou a ser feita através de minha conta corrente. Contesta ainda autuado o valor de base utilizado pela auditoria, alegando que o somatório dos valores apresentados em planilha pela fiscalização relativo à movimentação financeira de sua conta, anexo do auto de infração, estariam incorretos, apresentando totalizadores mensais superiores aos reais,
valores apurados pela simples soma dos lançamentos, além de valores apresentados em duplicidade. Alega também a ocorrência de depósitos oriundos da conta corrente de pessoa jurídica em que seu cônjuge é o titular, os quais entende deveriam ser desconsiderados uma vez que se trata de declaração do imposto em conjunto com o marido, assim como valores sujeitos de tributação excluídos na fonte, que igualmente deveriam ser excluídos da base de cálculo. Apresenta a planilha onde tenta demonstrar que os valores movimentados em sua conta são oriundos de ganhos de seu marido em exercícios anteriores e posteriores ao ano do lançamento, assim como da conta corrente da pessoa jurídica constituída em nome do marido, o que justificaria a abertura de uma conta corrente em seu nome e respectiva movimentação financeira. A impugnação foi considerada parcialmente procedente. Foi apresentado recurso de ofício, aí eu abordo o que foi exonerado no recurso de ofício. Foi julgado parcialmente procedente a impugnação, tendo sido exonerado parte do crédito tributário lançado, que se considerou excedente aos valores efetivamente depositados em conta corrente autuada, totalizando R$ 3.590.090,79, excluídos o valor originário do lançamento, considerando-se impostos, juros e multa de ofício. Analisando a planilha de crédito em conta corrente, comparada com os créditos bancários anexados aos autos, entendeu a autoridade julgadora de piso pela procedência de parte dos argumentos da defesa, quando alega que os valores lançados pela fiscalização em contas maiores que os efetivamente depositados na conta corrente objeto da autuação. Dessa forma, foi elaborada nova planilha a partir dos documentos e extratos constando os autos, onde se demonstra o valor lançado pela fiscalização, o valor apurado pela delegacia de julgamento e o valor cancelado, sendo esta a diferença entre o lançado e o apurado. Baseado em tal planilha, houve redução da base de cálculo do lançamento de 5.803, totalizando a redução de 3.590.090,79 do valor do crédito tributário ordinário objeto de fração, considerando impostos, juros e multa. Foi esclarecido no julgamento da COR que os novos valores referem-se apenas a depósito transferido de coisas estranhas à pessoa da contribuinte, valores esses constantes da planilha anexa do termo de constatação e intimação fiscal datado de 24/10/2016, cuja ciência foi dada em 31/10/2016. Recurso voluntário. Em sede preliminar, entende que o lançamento da auditoria fiscal deveria ter demonstrado todo o movimento de entradas e saídas de valores em sua conta corrente, apresentando relatório com agrupamento mensal titulado Descrições de Movimentação, onde reproduz a movimentação de entrada e saída da referida conta. Ratifica a informação de que sua conta corrente teria sido utilizada, isso aqui ainda é o recurso da contribuinte, né? Teria sido utilizada para a movimentação dos empréstimos que tiveram como origem a conta corrente do seu marido e da empresa. Quando qualifica o mérito, a impugnante reitera o entendimento essencialmente de defesa, afirmando que os créditos deveriam ser individualizados. Relativamente às entradas referentes aos meses de junho e dezembro, alega que a auditoria utilizou como base de cálculo exatamente os valores constantes nos extratos como transferência, que se trata de transferir da conta corrente da empresa do seu marido para a cobertura de saldo negativo. Aponta como exemplo que qualifica como... aqui o recurso voluntário, perdão. Que a autoridade julgadora reconheceu o argumento apresentado na impugnação, reforça o fato de que o somatório dos valores apresentados em planilha pela fiscalização relativa à movimentação financeira em sua conta corrente, conforme anexo à infração, estariam incorretos, apresentando todos os mensais superiores aos reais. Relativamente às entradas referentes aos meses de junho e dezembro, alega que a auditoria utilizou como base de cálculo exatamente os valores constantes nos extratos como transferência, que se trata de transferir da conta corrente da empresa do seu marido para a cobertura do saldo negativo. Aponta como exemplo que qualifica o lançamento indevido no mês de setembro de 2011, no valor de 4.550, por se tratar de transferência oriunda de conta corrente de sua titularidade, perfeitamente demonstrado no extrato fornecido pela instituição financeira. Esclarece que a autoridade julgadora de piso reconheceu o argumento apresentado na impugnação quanto os valores lançados serem maiores do que os efetivamente depositados em sua conta corrente. Ainda assim, requer o cancelamento da autuação por entender que o erro na construção do lançamento acarreta vício insanável do lançamento, razão pela qual devem ser canceladas as exigências do imposto. Quanto à infração ou omissão de rendimentos realizados com depósitos bancários de origem não comprovada, alega que a movimentação de sua conta foi realizada por recursos do marido, declarados e tributados, conforme declarações de imposto sobre a renda entregues à Receita Federal, apresentando planilha onde demonstra os rendimentos declarados em conjunto nos anos 2010 a 15. Onde destaca os seguintes excertos. Além dos rendimentos declarados, que totalizam 3 milhões e 100 de 2010 a 2015, ambos possuíam o seguinte saldo de bens:
Aí descrevemos bem. Eles falaram ambos e eu e meu esposo tinham recursos suficientes e preferem declarados para abrir uma conta em meu nome e movimentá-la. Como já expôs, a partir desses recursos, com origem comprovada e declarada, o meu marido fez empréstimo a partir da nossa conta conjunta e de sua empresa. A partir de um período, abri minha conta, objeto dessa exploração para a movimentação desses empréstimos. Dessa maneira, o movimento da conta corrente do Banco Itaú, da qual eu sou titular, foi realizado com recursos originalmente de meu marido, preferentes declarados, entregues à Receita, considerando que operações de empréstimo envolvem movimentações de recursos como valores emprestados, pagamento de empréstimo com juros, etc. Claro que não pode ser considerado como acréscimo patrimonial e receita tributável pelo imposto de renda. Depósito proveniente de pagamento de empréstimo. Além disso, é importante destacar a evolução patrimonial minha e do meu esposo, tendo visto que, se fosse realmente verdade o acréscimo, seria fácil para a Receita comprovar. Conclui recursos requerendo o cancelamento do lançamento pela inconsistência e vícios apontados, conforme abaixo é produzido, ou caso seja anulado, solicita a realização de nova diligência que possui toda a documentação à disposição da fiscalização. Passo para o voto, presidente. Conheço do recurso de ofício, está acima do valor de alçada previsto hoje, né, pela portaria do Ministério, então ele está acima de 2,5 milhões, o valor que foi exonerado. Entendeu a autoridade julgadora de piso pela procedência de parte dos argumentos da defesa, quando alega que os valores lançados em impostos maiores que os efetivamente depositados na conta corrente, objeto da autuação. Dessa forma, foi elaborada uma nova planilha, demonstrando essa diferença. Houve redução da base de cálculo da quantia de 5.813.200 para 3.590.090, do valor do crédito tributário original, objeto da auto-infração, considerando impostos, juros e multa. Compulsando os autos do presente procedimento, em especial as planilhas de base de cálculo elaboradas pela fiscalização, assim como a nova composição da base de cálculo elaborada pela DRJ, e confrontados com os extratos bancários apresentados pela instituição financeira, verifica-se correto o procedimento adotado pela autoridade julgadora de piso, ao acatar as alegações da autuada, quando em correção na apuração das bases de cálculo mensais. De fato, se tomarmos os valores mensalmente apurados, constata-se que os lançamentos dos saldos, mês a mês, encontram maiores que os valores efetivamente depositados na conta corrente, objeto da autuação, podendo ser comprovada tal conclusão pela simples soma dos lançamentos. Portanto, considerados os documentos e informações constantes dos autos, com razão, a autoridade lançadora de PISA procedeu ao cancelamento de parte do valor lançado, devido a erro na apuração da base de cálculo. Entretanto, verifica-se uma pequena inconsistência no novo valor apurado pela Delegacia de Julgamento na planilha de folhas 246 e 247. Especificamente, refiro-me especificamente ao mês de setembro de 2011, conforme a planilha elaborada pela DRJ, o valor apurado no referido mês seria de 4.550. Não obstante, ao se verificar o extrato de movimentação financeira da conta da autuada, relativamente a setembro, a gente faz a constatação que se encontram registrados 6 lançamentos, a crédito que totaliza 9.050, ou seja, exatamente o valor apurado pela fiscalização. Dessa forma, voto pelo provimento parcial do recurso de ofício para restabelecer o valor original de lançamento relativamente de dezembro de 2011, devendo ser considerada a base de cálculo de 9.050 para o referido mês, ficando o valor total apurado conforme a planilha abaixo. Aqui foi um errozinho, eu acho que eles cometeram mesmo nesse mês de setembro. Recurso voluntário. Preliminar essencialmente de defesa, alega a recorrente que os créditos de sua conta corrente não foram demonstrados individualizadamente. Considerando a natureza desse questionamento, é relevante apresentar o histórico da legislação que trata da presunção de omissão de rendimentos. Aqui eu reproduzo parte daquele voto aqui da nossa sessão, né, que explora bem, do conselheiro Marcelo, que explora bem o tema e demonstra que a correção do procedimento adotado. No que se refere às alegações essencialmente de defesa e nulidade do procedimento, conforme já esclarecido na decisão recorrida, o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar da preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento. Analisando os autos, verifica que todos os documentos que embasaram a autuação foram juntados ao processo, incluídos aqueles que resultaram de procedimento de constitucionalização e encontrados à disposição da contribuinte, inclusive para extração de cópias. Assim como o lançamento do crédito tributário foi efetuado como observando o dispor da legislação. O auto de infração e o termo de verificação fiscal que o integra descrevem com clareza as irregularidades apuradas, sendo o enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa,
e juros sendo oportunizado ao autuado a apresentação da aplicação do recurso hora sob julgamento. Ademais, tanto na peça investigatória quanto no recurso, a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, debatendo-as uma a uma de forma meticulosa, mediante defesa abrangendo não só outras questões preliminares, como também razões de mérito, desenvolvendo a própria tese de cessamento de direito de defesa. Quanto ao mérito, afirma a recorrente não ter sido possível identificar os valores constantes da base de cálculo dos meses de janeiro a maio, apresentado no auto de fração com o somatório dos valores citados na conta, conforme se trata anexado. Acrescenta que, mesmo se considerados os valores apresentados como base de cálculo, ficaria claro que foram utilizados créditos identificados que não poderiam ter sido utilizados para a presunção, tais como transferência de conta de investimento para conta corrente, contratação de empréstimos, transferências entre contas já declaradas, estorno de juros, etc. Também afirma que a auditoria utilizou-se de critério distinto para apresentar a base de cálculo dos meses de junho e dezembro. Com relação a tais meses, entende que os valores informados como base de cálculo mensal podem ser identificados no extrato apresentado pelo Banco Itaú, como transferência da conta 22 e tal, tratando de simples transferência da conta corrente da pessoa jurídica de propriedade do seu marido, que não deveriam compor a base do lançamento. Ainda nesse tópico, alega a autuada que na composição da base de cálculo há valores de duplicidade, constante do extrato anexado aos autos, que serviu de base para encontrar a base de cálculo da presunção do imposto, e que, somando todos os créditos de sua conta corrente, passivo de presunção, caso se entenda que os argumentos da auditoria sejam corretos, o valor encontrado seria de 5.323.927, e não 11.207. Ou seja, a base de cálculo do imposto constante da atuação estaria incorreta. Tais argumentações foram objeto de esmerada apuração pela autoridade julgadora de piso, tendo sido cancelado o quadro do lançamento relativo à omissão de rendimentos e elaborada nova planilha, a partir dos documentos e extratos constantes dos autos, onde se encontram demonstrados mês a mês o valor lançado, o valor apurado pela DRJ e o valor cancelado, sendo este a diferença entre o lançado e o apurado. Baseada em tal planilha, houve redução da base de cálculo relativa ao lançamento, que passou de 11.207 para 5.394.427. Entretanto, conforme demonstrado no tópico, quando se analisa o recurso de ofício, o valor da base de cálculo apurado foi corretamente apontado como 4.550. A diferença entre a suposta base de cálculo apontada pela recorrente, 5.323.927, e a base de cálculo ajustada nos termos do presente voto, 5.398, é de exatos R$75 mil. Tal valor, 75 mil, corresponde justamente ao somatório das transferências recebidas na conta da autuada e oriundas da conta corrente 22015, de titularidade da pessoa jurídica Unicode, de propriedade do cônjuge da autuada, segundo conta dos autos. No entender da autuada, tais transferências não deveriam compor a base de cálculo do lançamento, por se tratar de mera transferência do mesmo sujeito passivo. Argumento esse já rechaçado pela autoridade julgadora de primeira instância, uma vez que, em termos genéricos, as pessoas jurídicas não podem ser confundidas com as pessoas filhas dos sócios, em homenagem ao princípio contábil da entidade. Com muito mais pertinência, não se deve confundir as movimentações financeiras da pessoa jurídica propriedade do cônjuge com as movimentações da própria autuada. Refutando os demais argumentos apresentados pelo contribuinte nesse tópico, cabe destacar a ressalva já exposta no julgamento de piso e ora reforçada de que os novos valores apurados referem-se apenas a depósitos e transferências em dinheiro de contas estranhas à pessoa da contribuinte. Valores esses constantes de planilha anexa ao termo de constatação e intimação fiscal datado de 24/10, não tendo sido computados valores em duplicidade, valores oriundos de transferência de contas da própria contribuinte, resgate de aplicações ou eventuais empréstimos adquiridos pela autuada. Requer finalmente a recorrente, caso não acatados os argumentos anteriores, a realização de diligência. Rejeita o pedido de diligência que tem por finalidade obter provas ou averiguar documentos que deveriam e poderiam ter sido produzidos pelo recorrente já na fase impugnatória. Concluindo, não tendo a contribuinte, apesar de regularmente intimada do seu ônus de comprovar os depósitos de forma individualizada e mediante documentação hábil e idônea, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores deputados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso de ofício para restabelecer o valor original do lançamento relativo ao mês de setembro de 2011, devendo ser considerada a base de cálculo de 9.050 para o refém do mês, e negar provimento ao recurso voluntário. Eu voto, presidente. Obrigado, pai. Uma colocação, um apontamento. Então, vamos passar a votação. Doutor Martim? Acompanho. Sara?
Eu acompanho o relator. Ludmila, Eu também acompanho. Ricardo, Acompanho. Johan, Acompanho também. Juliana. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Foi dado parcial provimento do recurso de ofício, estabelecendo esse valor de setembro, e negar provimento ao recurso voluntário. Pode passar para o item 39, doutor. Obrigado. Item 39, contribuinte Eloy Vega Ferreiro. Também a notificação do imposto de renda da pessoa física, decorrente da apuração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em vista que o contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil, a origem dos recursos. Foi apresentada a impugnação, onde alega preliminar de inconstitucionalidade do lançamento, posto que realizado com quebra de sigilo bancário sem autorização do Poder Judiciário, e nulidade por suposta ofensa ao princípio da boa-fé e moralidade. Passando a questões de mérito. Foi relatada que os argumentos do impugnante são em síntese: a inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário, a impossibilidade de acesso à movimentação de dados da CPMF, devia ter sido informado antes da abertura da autuação que os documentos não seriam admitidos como prova da origem dos depósitos, ilegal apresentação de rendimentos com base em depósitos bancários, cabo físico ao longo da prova, depósito de pequeno valor, né, que eles se originaram da movimentação de seus rendimentos de aposentadoria recebidos durante o ano. Os depósitos efetuados por sua filha tiveram sua origem comprovada, pois não se trata de discutir eventuais tributações no valor depositado, mas sim da origem dos depósitos. Os depósitos da empresa que Latasa aí se decorre de compra de latas de alumínio sucateadas que lhe foram destinadas como distribuição de lucro. Depósito de 10 mil efetuado por Paulo Ferreira. Eu vou pular aqui porque a maioria foi já afastada, foi acatada os argumentos dele na impugnação. A impugnação foi julgada procedente em parte, foram excluídos do lançamento, depósitos foram considerados como de autoria devidamente comprovada durante a notificação. Foram adequados para o tipo de presunção relativa à autuação, sendo prolatado o seguinte ementa. Foi apresentado recurso voluntário, o autuado volta a arguir a inconstitucionalidade devido à quebra de sigilo bancário indevida, rechaçando a retroatividade da Lei Complementar 105. Também advoga na ocorrência do fato gerador do IEPF seu argumento de ser impossível a autuação conforme que chama de meras e infundadas presunções, e no mérito alega a validade dos demonstrativos por representados que entendem demonstrar a origem dos depósitos. Passo para o voto e aí eu vou pegar o que sobrou em termos desses depósitos que ele ainda questiona. Preliminares de inconstitucionalidade, impossibilidade de lançamento baseado em omissão de rendimentos. Eu estou citando aqui a vedação ao órgão julgador administrativo negar a vigência de normas jurídicas, a súmula 2 do CARF. Também lembro que decisões que ele apresenta não são opostas aos julgamentos do CARF. A súmula 8, aí ele tinha alegado na questão da súmula 182 do Instituto TRF, se baseava em legislação já revogada, a razão pela qual não pode aqui ser considerada, já visto nova orientação. Da mesma forma, o artigo 9 do Decreto-Lei 2471, que se reporta a lançamentos anteriores à Lei 9430. Aí eu estou repassando aquele voto aqui da nossa Câmara que trata dos depósitos bancários, para mostrar a forma, a legalidade do lançamento, né? Conforme explicitado, nos trata acima, o objeto da tributação não foi o depósito em si, mas a omissão de rendimentos representados e realizados pelo mesmo, sendo esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento. Cito a súmula CARF 26, que é a presunção de despesa do fim de comprovar o consumo da renda. Então, não sendo comprovado os recursos, tem a autoridade o poder dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitido da declaração, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Mérito. Quanto ao mérito, o recorrente volta aos mesmos justificativos já apresentados na impugnação que entende demonstrar a origem dos depósitos, a vida de suas contas correntes e não considerados no julgamento de piso, focando especificamente em 3 movimentações nos seguintes termos. O recorrente trouxe comprovação no sentido que o valor de depósito de 24 mil, qualificado como sendo sem origem, refere-se exatamente ao depósito efetuado na conta corrente do recorrente, junto ao banco BBVA, pela venda de imóvel que este fez ao senhor Rubens. Para atestar suas alegações, trouxe aos autos o comprovante de depósito do valor de 24 mil, bem como a escritura de venda e compra do imóvel alienado, sendo que a data de escritura coincide com a data do cheque depositado.
De fato, tanto a autuação quanto a decisão recorrida entenderam que o fato de a escritura ter sido passada por valor menor do real valor da venda não teria sido comprovada. Esse entendimento, entretanto, não se sustenta, nem mesmo ante a fundamentação dada pelo próprio ofício. Isso porque, sem dúvida, o comprovante de depósito é elemento que, de per si, já autorizaria a constatação da data e valor do depósito. É evidente que a origem de 24 mil não se tratando de omissão de receitas. Por outro lado, se há alguma diferença do valor real da venda e aquele constante da escritura, a explicação por meio de medida própria deveria lançar o IR devido a título de ganho de capital sobre a diferença. No mesmo sentido, com relação ao valor de 11 mil e 2.700, trata de pagamentos efetuados pela senhora Sueli, referente a créditos em espécie de imóveis para venda junto à empresa OAS, referente à venda de cotas sociais da empresa Dom Bosco. Tudo isso foi devidamente comprovado, consoante consta do item 17 da declaração de imposto de renda, a qual foi juntado aos autos. Quanto a esses valores, como se demonstrou de forma inequívoca nos autos, os controles desses recebimentos eram realizados por notificadores de empreendimentos, estabelecida na Bahia, que após receber as prestações dos prometentes, compradores e cessionários dos créditos, tirava sua comissão de administração somente depois depositando os valores na conta em favor do requerente. Não há razão, portanto, para se manter a unidade de depósito como uma hipótese presumida. O derradeiro, quanto ao valor de 30 mil, na conta corrente do Banco BBVA, o requerente obteve um extrato juntado aos autos, o qual permite constatar, pelo nome da conta do banco depositante, que o origem do valor foi levantado inicialmente de Coin Valores pela Régia Consultoria, que administra os ativos financeiros da família, depositado na conta do BCN, da filha do requerente, conta conjunto com seu marido, e posteriormente depositados, como se demonstrou na conta corrente do Banco BBVA. Foi esclarecido no julgamento de piso que as determinações que individualizam um depósito são necessariamente a sua data e valor, não sendo possível a comprovação individualizada caso não haja coincidência de data e valor entre o crédito e sua alegada origem, mesmo porque uma fonte de rendimento não exclui a possibilidade de outras, formais ou informais, lícitos ou não. Assim, não cabe considerar como prova da origem dos depósitos os rendimentos regularmente declarados se o contribuinte não demonstra, de forma individualizada e por meio de documentação idônea, a relação entre cada um dos depósitos e esses rendimentos. Assim se pronunciou a autoridade julgadora de primeira instância, quanto aos itens questionados. A escritura de venda do imóvel por 11.100 não pode servir para comprovar a origem de um depósito de 24 mil, ainda que haja coincidência de data. O impugnante continua sem apresentar a comprovação do efetivo depositante do cheque em sua conta, restringindo-se a trazer o recibo de depósito de 24 mil, que não traz essa informação. Então, não consta quem é o depositante. Afirma que os depósitos de 11 mil em 14/8 e 2.722,20, que teriam sido efetuados por Sueli, não coincidem em data e valor com o relatório de folhas 208 e 209, porque foram transferidos pela FBA e descontavam comissão de administração. Não comprova, porém, este fato, nem o autor do depósito. Não apresenta contratos com o administrador ou prova de desconto de comissões. Não se esclarece também porque tais descontos não estão especificados no relatório, as folhas 208 e 9, se foi emitido pela própria administradora. Afirma que o número da conta do cheque depositado indicaria que o depósito de 30 mil provém de ativos financeiros da família. Não apresenta, porém, qualquer documento que fundamente tal afirmativo, ou demonstra a efetividade da origem como sendo de recursos próprios. Tem como presentes as mesmas inconsistências que levaram a situação e a autoridade julgadora de piso a não considerar as alegações dos documentos apresentados como aptos a comprovar a origem das referidas depósitos. Verifica-se que, apesar de devidamente advertido quanto às inconsistências e ausência de documentos comprobatórios, no recurso apresentado, o contribuinte limitou-se às mesmas argumentações sem apresentação de qualquer outra documentação que comprovasse tais alegações. Baseado no fato de que não foi efetivamente demonstrada a necessária individualização em relação entre cada um dos depósitos e suas alegadas origens, assim como nos fundamentos constantes do acordo recorrido, os quais adotam como razão de decidir, entendo pela manutenção do lançamento em seus exatos termos relativamente aos itens mantidos no julgamento de piso. Aqui ele está pedindo para a intimação do patrono, eu estou citando a súmula CARF 10, e entre o exposto, voto por conhecer do recurso no mérito negar o provimento. Ok, dúvidas? Passar a votação, então. Martim? Acompanho o relator. Sara?
Acompanho o relator. Ludmila, Eu também acompanho. Ricardo, Leonan, Acompanho também. Juliana, Acompanho o relator, presidente. também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos, item 39, negar provimento ao recurso. Passamos, então, ao item 40, ainda com o doutor Mário Hermes. Ok, obrigado, presidente. O contribuinte, então, Francisco Donato, mais uma vez, autoinfração de IRPF, apuração de omissão de rendimentos por depósitos bancários por origem não comprovada. Na impugnação, alego a legitimidade do lançamento do crédito tributário relativo ao IRPF, baseado apenas em extratos de depósitos bancários, invocando a súmula 82 do TFR, subsidiariamente o cancelamento e arquivamento do processo nos termos do inciso 7 do artigo 90 da Lei 2471. E caso vencido em tais argumentos, a exclusão da multa de ofício aplicada ao personal 75% por entender abusiva e possuir caráter confiscatório. Foi mantido o lançamento no julgamento de piso e apresentou recurso onde reitera os argumentos de legitimidade do lançamento. Ainda no que se refere à multa aplicada, requer a aplicação da súmula 14 do artigo 1º Conselho de Contribuintes e requer a exclusão da multa de 75%, a qual classifica como multa moratória do presente lançamento, por entender abusiva e confiscatória. Acrescenta argumento novo, suscitando a violação do seu direito ao sigilo bancário, previsto no artigo 5º da Constituição. Na continuidade, diferentemente decidido o julgamento de piso, defende a vigência do artigo 9º do Decreto-Lei 2471, determinou o cancelamento dos depósitos para com a Fazenda Nacional. O relatório passa para o voto. As teses de defesa quanto aos valores apurados baseiam-se na invocada legitimidade do lançamento baseada em apenas extratos de depósitos bancários, com a invocação da súmula TF 182. Estou corrigindo uma coisinha aqui. A aplicação do disposto no artigo 9º do Decreto-Lei 2471 e a violação do seu direito ao sigilo bancário. E, subsidiariamente, a abusividade e caráter confiscatório da multa aplicada ao PCO 75. Conforme já apontado pela autoridade julgadora de piso, há inicialmente que se destacar que a súmula 82 se baseava na legislação já revogada, razão pela qual não pode ser aqui considerada, já visto nova orientação normativa quanto à matéria, conforme se passa a demonstrar. Da mesma forma, invocado artigo 9º do Decreto-Lei 2471, se reporta lançamento efetuado com base na legislação anterior à Lei 9.430, quando ainda existia presunção legal de omissão de rendimento autorizando o lançamento do imposto a partir de depósitos bancários. Aqui eu reproduzo aquele acordo novamente, aqui da nossa turma, o 2202.004.892, para na frente concluir que o objeto da tributação não foi depósito, mas a omissão de rendimentos, sendo esse utilizado unicamente como um instrumento de arbitramento. Matéria, inclusive, é objeto de súmula desse CAF, onde se descarga a súmula 26, a presunção estabelecida no artigo 42, dispensa o ofício de comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Não há qualquer nulidade ou irregularidade na requisição e obtenção de documentos bancários pela Receita Federal junto às instituições financeiras, pois, para tanto, há suporte jurídico na Lei Complementar 105. Cito aqui o recurso extraordinário 661.314, né? Todos perderam a conexão no Mário? Todos. Aham. Vou expulsar ele aqui então, porque senão ele acha que está conectado e não está. Tá, Sara, até falar contigo, né? Tipo, o que a gente recomenda, assim, a gente, para essas situações de cair a conexão, você já baixa o aplicativo do Meet, talvez no celular, iPad ou qualquer outro computador disponível, e já deixa lá a turma novinha, o endereço, né, da sala já ali pronto para qualquer coisinha já voltar e apertar uma tecla, se for o caso, né, de
Uma eventual pane na internet caseira. Eu tive um pane agorinha. Mas eu uso 4G. Está acompanhando ali, mais ou menos, assim, tem É, essa leitura do voto também. Né? é mais difícil. Pode demorar muito, ele tem que realmente mandar uma mensagem para tomar alguma coisa no telefone. Tá. Mandar o Mário e voltar. É assim, expulso que a pessoa está achando que às vezes ele está concentrado lendo o voto, nem se toca. Nem viu, né, que travou, né? Ele está tentando voltar. Mas o Martim foi bem instrutivo, aquele caso do 13º, que eu pesquisei bem aqui, e vi realmente é um hábito, né? Eles cobram o 13º da assessoria contábil, a prestação, fica parecendo que ele está pagando 13º dos funcionários, mas não é isso. Não. Alguns colégios fazem isso, escolas particulares, não sei se tu atualmente ainda fazem, mas eu lembro que quando eu estudava no colégio tinha esse 13º aí, mas vinha no contrato, assim, a mensalidade será dividida em 13 parcelas, né? Sim. Porque eles têm, no dezembro, eles têm uma demanda maior, que ele tem que encerrar, emitir um monte de declaração, encerrar balanço, então eles cobram como se fosse um 13º da prestação de serviço de advocacia, não tem nada a ver com 13º de funcionários. É interessante. Eu não tinha conhecido essa prática, mas pesquisei aqui. E tu viu jurisprudência ou tu viu no Google CRC, assim, falando? É muito específico, eu acho que dificilmente vai ter jurisprudência sobre isso. Eu pesquisei. Mas eu acho que isso é regulado pelos conselhos de contabilidade poder cobrar. Tem o regulamento do conselho, o conselho federal. O que acontece? Nos autos não tem o contrato direitinho, porque só tem o lançamento daquele valor. Mas não foi questionado o lançamento daquele valor. Você não se questionou que essa despesa não existe. A única questão que eles estão falando é que isso é ilegal, que não pode, entendeu? Não é o caso. Isso aí. Sim. Então eu acho que dá realmente para considerar, né? Está lançado no livro caixa dele essa despesa. Faz alusão até a uma nota fiscal, então... É a mesma nota dobrada, né? Acho que é R$800, vira 1.600 naquele mês, né? Acho uma coisa assim. Enfim, acho que foi bem encaminhado. Realmente não era Tentando voltar. Alô, tá me vendo? Sim. Tá, onde é que eu parei? Você estava, boa pergunta. Agora eu estou com o celular. Estava encaminhando para o final já, né? Era o item 40, que esse caso é bem genérico, né, Mário? Você pode resumir, que é bem... Sim. TFR, tinha falado da súmula TFR e tal. Não vi nada assim. Tá, então eu estou alegando aqui a súmula TFR, né, que não já foi ultrapassada. Também da questão do decreto 2488, também se refere à auto-infração anterior à lei 9.430. Cito a súmula CAF, que fala da presunção do lançamento com base em depósitos bancários. Não há ilegalidade do dado revelado na inquisição e obtenção dos documentos aqui com base na Lei Complementar 105, cito o recurso extraordinário 601.314 do STF, que trata da possibilidade, né, da legalidade da funcionalidade da Lei Complementar 105. Está me vendo, Rony? Sim, perfeitamente. Estou vendo. O súmula CAF número 2 também, no caso da multa de ofício, ele sustenta aqui a aplicação da súmula 14,
Eu estou lembrando que a súmula 14 refere-se à aplicação da multa qualificada, e que não é o caso aqui, que é simples multa de ofício. Então, ó, conforme se observa, a súmula 14 trata de hipótese de qualificação da multa de ofício, situação distinta da multa aplicada na presente autuação. Também cita a súmula CAF, na questão da multa, que ele fala que tem natureza confiscatória. E, por último, ele pede para a intimação do patrono, cita também a súmula 110. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito e negar o provimento. Ok, passar a votação, tá? Todas as matérias já foram abordadas ao longo dessa sessão. Então, vamos lá. Martim, como vota? Acompanho o relator. Sara? Acompanho o relator. Mila? Acompanho também. Ricardo? Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos negar provimento. Aí, o próximo item da pauta, que é o 41, ele foi retirado de pauta pela renúncia do conselheiro relator, pela saída da turma. A mesma coisa também, eu deixei de citar, mas o item 34 também foi retirado de pauta porque o relator saiu da turma. Então, a gente já passa para o item 42. 34 e 41 saíram de pauta por saída do conselheiro relator, repetindo. Item 42 com a relatoria do doutor Juliano, com a palavra do doutor. Boa tarde, pessoal. Os dois casos são simples, tá? O primeiro recorrente é o do item 42, eu troquei o voto para aqueles que não escutaram lá antes do intervalo, que havia uma impropriedade na admissibilidade. O recorrente é Davino Munhoz de Oliveira, tá? Aqui a gente tem concomitância de ação judicial, e o tema principal aqui é RRA. A concomitância já foi observada pela DRJ, tá? No recurso voluntário, ele insistiu com as mesmas alegações, e passo diretamente ao voto, considerando a simplicidade do tema. Da admissibilidade, o recurso voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos relativos ao direito de recorrer, porém atende aos extrínsecos relativos ao exercício do seu direito. Ele é tempestivo. Tá? Pressupostos de admissibilidade intrínsecos. Ao analisarmos os autos, verificamos que o recorrente ingressou com a ação judicial número X, que está nas E1 a 68, que tem como objeto os rendimentos recebidos acumuladamente no ano calendário de 2009, ano calendário objeto do lançamento, decorrente do pedido de aposentadoria. Destaque, está correto o acordo da DRJ, ele foi dos 44 a 46, e não conhecer do recurso, e não reconhecer da impugnação, desculpa, em concomitância da ação judicial com a defesa administrativa federal que discute o objeto. Ora, a propositura de ação com o mesmo objeto do processo administrativo e importa em renúncia das instâncias administrativas, conforme já simulado por este egrégio conselho e súmula CARF número 1. Deixo de lê-la pelo conhecimento de todos. Só um minutinho. Sendo assim relatado e analisado, e por mais que dos autos contos, não conheço o recurso voluntário em razão da concomitância com a ação judicial que discute o mesmo objeto de defesa administrativa. Esse é meu voto, presidente. Mas tudo bem, daí aqui não há como se conhecer da peça recursal, né? Não há como se reconhecer, né? Há alguns erros que eu preciso corrigir nesse voto. Tá? Então, eu achei, só que te colocar o seguinte, tipo assim, não ficou muito claro, assim, tipo, primeiro tem duas situações, né? Tem a petição inicial da ação ali circunstanciando e tal. Como é que foi esse embasamento do reconhecimento da concomitância? Na verdade, ele discute exatamente a incidência tributária dentro da ação. Eu fui ver as peças, entrei para olhar. Ele discute exatamente a incidência tributária Imposto de renda sobre esse RRA. Isso, exatamente. Então, nessas páginas 31 a 68, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu acho que talvez pudesse mudar, ficar mais claro, que tem como objeto a incidência do imposto de renda sobre rendimentos de serviço. Correto. Deixar mais claro, né? De imposto de renda sobre rendimentos recebidos com recorrente de pedido de aposentadoria. Acho que pode dar uma olhada aí, que é sempre bom. Né? Que tem situações, né? Tem vezes que é difícil ver a petição do processo, que seja o ideal, né? A petição do processo judicial
nos autos do nosso processo. Geralmente o contribuinte não acosta isso, que geralmente a gente consegue inferir por conta daquele relatório que o juiz faz, né? No início da decisão da sentença, geralmente tem um relatório dos processos que muitas vezes na maioria das vezes dá para ver o que ele está pedindo, mas às vezes até o caso de baixar uma diligência, não estou dizendo que é o caso, tá? Estou falando em tese aqui. Aqui tem a própria petição, tá? Se tiver a petição, aí fica bem circunstanciado mesmo, mas geralmente até por conta da sentença já dá para sair, né? Só para realmente, às vezes não fica claro, né? Qual é a página? Desculpa, Chega a 31. E ele alegou o que em relação à concomitância? Ele disse que... Ele não disse nada. Ele usou a ação para falar, olha, tanto é que eu tenho uma ação aqui. Sim. Ok, não estou satisfeito, só dar essa complementadinha, tá? Deixar mais claro, trazer mais os argumentos da própria peça, né? Ele pede, ele fala expressamente, não incidência, desconto, imposto de renda sobre valores recebidos, como só cita isso aí que fica mais bem à margem. Mas assim, eu estou satisfeito, não sei se alguém tem alguma colocação. Senão passou a votação do Mário. Antes do voto, propriamente, presidente, eu tenho uma dúvida aí, que foi, nós tivemos um caminhão voto aí de manhã, exatamente similar, né? A minha dúvida, eu entendi o seguinte, que a ADRJ, na unidade julgadora de piso, ela declarou a concomitância, e ele recorreu, e eu entendi que era conhecer do recurso e negar provimento, porque o recurso era justamente pela declaração de concomitância. Então, eu fico na dúvida se seria conhecer ou não conhecer do recurso. E de manhã nós votamos pelo conhecimento e negando provimento. Depende do que ele pede no recurso voluntário, né? Vamos ver o que ele pediu aqui. Tem que abrir o recurso voluntário. Nesse caso específico, ele está pedindo aqui. Eu coloco o pedido, ó, diante do exposto, demonstrada a improcedência da ação fiscal, espero o requerente reconheça, seja acolhido o presente recurso para fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, tendo em vista que não houve omissão de rendimentos, mas uma mera disposição dos valores objetos da discussão por ser matéria pacífica no jurisprudencial, administrativo e judicial. Caso não seja esse o entendimento, você requer ao menos retificar a base de cálculo da multa de 35% para aquela garantida do acordo no processo judicial X, que é o mesmo processo judicial. Ok. Ele está discutindo aí o lançamento, não é a decisão do DJ. Se ele discute a concomitância, isso aí vira mérito, né? Vira mérito da apreciação nossa. Quer dizer, a gente vai ter que... se ele discute não conhecimento, vocês não conheceram, era para ter conhecido. Essa discussão quanto ao conhecimento, da impugnação, vira mérito nosso. Agora, aqui no caso, não, ele simplesmente está reprisando aqui, ele nem se deu conta muito, né? Ele meio que repetiu aqui a impugnação, e não, é recurso não conhecido. Já foi não conhecido lá, e a gente, qual a solução aqui? A gente não conhecer de novo, né? Não vejo outra solução. Ok. Acompanhe relator, presidente. Martim? Acompanho também. Sara? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Ricardo? Acompanho. Dona também acompanha. Então ficou não conhecer por unanimidade em relação a esse item, que é o 42, os 43 que estão a favor, Juliano. Tá bom? Outro recorrente, o João Alberto Correia da Silva. A gente vai estar falando de RRA aqui também. Da notificação. O processo refere-se à notificação de lançamento, folha 5 a 10, relativa ao ano calendário 2008. Foi exigido o valor de 58 mil. Calculou uma restituição no valor de R$ 669. O valor do imposto suplementar sujeito é de 28 mil.
Os valores foram confirmados pelo extrato de folhas 14. A notificação decorreu de omissão de rendimentos, a pessoa física, aqui não está excluído. Recebido de pessoa jurídica. Né? A informação fiscal, o procedimento fiscal, encontra-se relatado nos autos em síntese. Confrontando o valor de rendimentos tributados recebidos da pessoa jurídica, declarados com o valor de rendimentos informados pelas fontes pagadoras em declaração de imposto de renda de DIRF, né, imposto de renda retido na fonte, para o titular ou dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de 127 mil recebidos da fonte pagadora relativas abaixo. Na aprovação do imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos cometidos no valor de 3 mil. Aqui tem duas fontes pagadoras, o Bradesco Vida e Previdência no valor de 167 e o da Caixa Econômica Federal de 127. A notificação totalmente foi lavrada em 16 de 4 de 2012. A ciência pelo contribuinte ocorreu em 3 de 5 de 2012, folhas 11. O contribuinte ingressou com impugnação, folhas 2 a 3. Em 7 de 5 de 2012, alegando em síntese que o governante requereu a atualização do benefício da aposentadoria do INSS judicial, o judiciário reconheceu o direito do impugnante, efetuando o pagamento de uma forma acumulada. O acordo da DRJ, em 13 de maio de 2014, julgou por unânime de votos improcedente a impugnação apresentada pela hora recorrente sobre os fundamentos a seguir descritos. Matéria não impugnada, ele não impugnou do valor de R$ 167 do Bradesco, então se tornando definitivo a cobrança, valores recebidos acumuladamente, o órgão julgador de primeira instância administrativa e tributária, com base no artigo 12 da Lei 7.713, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados no mês do seu recebimento ou crédito. Essa é a decisão. O recurso voluntário interposto em 30 de outubro de 2014 reitera suas alegações realizadas em sua impugnação. Vou ao voto, presidente. O recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, na peça recursal, foi reforçado pelo recorrente, que recebeu os rendimentos oriundos de uma ação regional de aposentadoria, ação judicial federal, que teve como objeto o período de 1999 a 2004, e que este deveria ser tributado pelo regime de competência e não pelo de caixa, nos modos de entendimento já emitidos pelo STJ. Pois bem, de acordo com o regulamento do RICARF, né, o artigo 67 aqui, deve ser aplicado entendimento esposado no RE, né, no recurso extraordinário do STF, 614/406, que sob o rito de repercussão geral reconheceu a inconstitucionalidade parcial em redução do artigo 12 da Lei 7.713 de 88. No caso em foco, o recorrente em face da decisão judicial recebeu em 2008 valores acumulados de 1999 a 2004, tendo a fiscalização calculada no imposto sobre o valor total, na data da recepção da verba recebida em decorrência da ação judicial movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, objetivando a revisão de aposentadoria por tempo de serviço. Contudo, como decidido no RE, acima mencionado, o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumulados deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época, que os valores deveriam ter sido aplicados, observando a renda oferida mês a mês por segurado, não sendo legítima a cobrança de R em parâmetros do montante global pago extemporaneamente. Desta forma, assiste razão recorrente quanto a este ponto. Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando as tabelas e alíquotas de impostos vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida na decisão judicial. Esse é o meu voto, presidente. Ok, dúvidas? A sugestão aqui, Juliano, é assim, que não é só um entendimento na verdade, assim, a decisão do recurso extraordinário, ele meio que disse que essa cobrança não seria, o regime de caixa não está ok, mas ele não especifica muito o que fazer nesse caso de lançamento de auto-inflação. Acho que é interessante você colocar que os precedentes no CARF são no sentido, né, somente, até inclusive a Câmara Superior, são no sentido que você está defendendo, não só cita só o recurso extraordinário. Pode ser? Pode, claro. Bota rendimentos acumulados, bota algum componente lá, algum colega da Câmara, vai ter uma lista escrita lá que é assim que vem decidindo, né, que a interpretação da decisão do STF pelo CARF vem sendo nesse sentido.
Tá? Correto, presidente. Isso aí acho que não tem muito. Dúvidas, senhores? Passar a votação, então, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu também. Ricardo. Acompanho. Leonan. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou... a última dúvida, a questão mais dispositiva, ele pede especificamente, ele pede para cancelar a autuação ou ele pede para que seja recalculado o regime de competência? Isso vai dar diferença, né? Se ele está pedindo para cancelar a autuação, você está fazendo recálculo, você vai estar dando parcial provimento. Se ele está pedindo porque você não está atendendo o que ele quer, você está mandando fazer um recálculo do auto. Se está pedindo para que seja recalculado o regime de competência, aí você vai estar dando provimento. É que teve o recurso voluntário aí também, que ele pede. Porque dificilmente eles pedem o cancelamento, são todos que pedem o recálculo, assim. Esse detalhe aí que... Espera só um minutinho, presidente, deixa eu entrar aqui. Realmente eu não me lembro de cabeça. Entendeu a diferença, Juliano? Claro. Sabe? Só deixa eu para respondê-lo de forma precisa. É parcial ou se é provimento? Só um minutinho, deixa eu entrar aqui na página correta, não estou achando. Aí parece detalhes, mas tudo pode dar de embargo, se a gente isso aí, são todos que tanto da fazenda quanto do contribuinte, né? Ele está pedindo aqui, eu já entrei. Já está aqui, né? Ele está pedindo o cancelamento, na verdade. Está pedindo... passar o provimento, tá, Juliano? Tá. É mesmo dispositivo parcial o provimento para determinar, etc, etc, etc. Tá? Então você sempre atenta a isso aqui, qual o pedido dele no final. Se ele pede recálculo, aí tudo bem, aí dá, né? A gente está dando provimento, mas se ele pede o famoso cancelar o débito fiscal reclamado, que eles gostam dessa expressão, a gente acaba sendo passado por provimento. Está proclamado o resultado, já foi feita a votação, né? Só com esse reparo aí. A gente tem o 44, que é um processo do relator saiu da composição da turma, o doutor Caio Eduardo, e o interessado é o Luiz Fernando Suplicy, o item 44, que tem 3 repetitivos associados, do item 45 ao 47. Foi pedida vistas pelo doutor, já foi lido o relatório, o voto do relator, que era, eu vou passar agora, até porque quem está com ele mais claro na memória foi o doutor Mário Hermes, que pediu vista desse processo. Tá? E lembrando que como o relator já não faz parte mais deste mundo aqui da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão, ele vai ter que ser feito uma redação ad hoc, mas que é um procedimento bastante rotineiro, e eu tenho os modelos aqui para auxiliar sem maior dificuldade para quem tiver de fazer esse trabalho aí. E, inclusive, em tese, a minuta do voto do conselheiro creio que tem permanecido lá na pasta, né? E, de qualquer maneira, o doutor Mário tem ela, né? Porque tu teve vistas, né, Mário? Então, você tem a minuta do voto dele, já lhe passa a palavra, então, Mário. Você faz a sala... Então, achei interessante. Faz um resuminho e passa para as suas colocações, tá? Isso diz onde está o teu voto. Você fez um voto ou você só discordou, assim, chegou a fazer um voto na minuta? Não, por enquanto, eu só peguei o voto dele e coloquei lá na pasta com minhas minutas. Eu coloquei como minuta 100, tá? Quem quiser olhar, é a minuta 100 que eu coloquei lá hoje à tarde. Está onde, desculpa? Está na pasta de minutas minha, na pasta T lá com minhas minutas. Só que, na verdade, ela é 44. Eu tinha olhado errado o número aqui. Mas ela está lá identificada como 100. Tá, então minuta 100 aí, para o pessoal ver o processo, o voto do Caio, né? Isso. Tem encaminhamento aí que parece que é divergente do doutor Mário, que ele vai passar
partir de agora. Com a palavra, Mário, por favor. Ok. A questão que está sendo discutida aqui, o contribuinte ele conseguiu judicialmente reconhecimento de ser portador de moléstia grave, e aí eu quero destacar aqui na página 64, ele fala que por meio de laudo médico pericial inconsistente, sem o completo atendimento aos quesitos constando do formulário próprio do INSS, aí ele fala que a médica lá é pediatra e tal, foi indeferido o pedido dele de isenção de impostos. Ele entrou com requerimento junto ao INSS, o requerimento dele do INSS, e a agência do INSS indeferiu a isenção de impostos lá, sob o argumento de que ele não estavam preenchidos os critérios para enquadramento como cardiopatia grave. Então foi negado administrativamente, e aí ele recorreu à justiça, com base no médico, no laudo que ele particular, ele fala aqui, conformado o recorrente socorreu-se, isso aqui é o recurso, tá, gente? Socorreu do Poder Judiciário, por meio do qual, após a instrução, inclusive em relação de laudo pericial, teve sentença favorável que julgou procedente o pedido para o fim de suspender a atividade do imposto de renda sobre os proveitos de aposentadoria do recorrente, determinando que a União abstenha-se de promover a retenção na fonte quanto seu pagamento em razão da caracterização de cardiopatia grave, condenando ainda a restituição dos valores devidamente pagos a título de IRPF, prescritas parcelas anteriores a 5 anos da propositura da ação judicial corrigida para Selic. Segundo ele, está relatado aqui, ele esteve na agência na Receita e eles orientaram que ele fizesse declaração retificadora desses 5 anos para trás para poder receber de volta. E ainda segundo o relato dele, né, ele procedeu a essa retificação e caiu em malha, foi chamado lá e eles indeferiram falando que não caberia, nesse caso específico, com base lá no artigo 100 da Constituição, e também na IN 900, vigente à época, atual a IN 1717, esse tipo de repetição de débito reconhecido por decisão judicial, no caso da pessoa, tanto física como jurídica, não caberia restituição em espécie. No máximo, compensação, que é o caso previsto lá na IN 900. Tá? Então, foi deferido lá na delegacia na administração tributária lá do domicílio dele, e mantido também pela DRJ sobre os mesmos fundamentos. Tá? Então, ele recorre para o Conselho com os mesmos argumentos. Ele entende que foi orientado assim e que o correto é isso mesmo. O ex-conselheiro Caio, né, ele está encaminhando no sentido de reconhecer, de acatar o recurso, considerando que as normas lá não são bem aplicáveis ao caso. Ele fala aqui assim, julgou improcedente em relação ao argumento que, eu vou ler um pouquinho o que a DRJ fez. Constata que o contribuinte obteve por meio de sentença judicial, transitada julgado, o reconhecimento de isenção tributária, suspendendo a atividade do imposto de renda sobre os proveitos de aposentadoria. Prosseguindo, foi proferido de decisão do qual consta que o direito, então, ao autor, a repetição do INDEP não foi condicionado ao recebimento dos valores pela via administrativa, sendo também dada a ordem para intimar a União para que ela apresentasse as DIFs e bem como que o interessado fosse intimado para apresentar os contra-cheques dos proventos. Entretanto, o então autor, a hora que o contribuinte requeriu a homologação da existente seguir com o cumprimento da sentença nos autos judiciais, tendo a PGFM concordado, o contribuinte foi exarado em 418, o termo de desistência. Entretanto, tal retificação foi objeto de malha fiscal, tendo a fiscalização esclarecida que a instituição administrativa, através de retificação, a restituição administrativa de crédito recorrente de decisão judicial transitada através de retificação de integração não encontra amparo na legislação vigente, podendo o contribuinte optar por receber por meio de precatória, RPV ou compensação o indébito tributário certificado por sentença transitada e julgado, conforme parecer PGFM e tal. Pois bem, inicialmente quero prever o tema, né? Aí o artigo 100 da Constituição, que fala que os pagamentos devidos pela Fazenda faziam na ordem cronológica por meio de precatórios ou pagamento de pequeno valor. Por sua vez, a súmula 461, que é cita também do STJ, o contribuinte pode optar por receber por meio de precatório, compensação ou indébito tributário. O parecer PGFM, que trata do tema também, nessa esteira e agora tratando da externativa,
A restituição, no caso, na época 900, fala, entretanto, consoante o entendimento exposto no parecer tal, foi revogada pela IN 1300, sendo que essa outra tratou dos mesmos pontos disciplinados. Observe que o dispositivo da IN 1300 anuncia basicamente as mesmas regras da IN 900, exceto pelo fato de que é mais restritivo, por expressão o ressarcimento da instituição a reembolso e a compensação, esta é mais substituída pela expressão a compensação. Isso comprova a mudança do disciplinamento do tema instituição. Ainda sobre o tema, a coordenação da COSIT, né, na solução do curso 382, também manifestou-se pela impossibilidade de restituição com base na retificadora. Aí ele está entendendo diferente. Ele fala que o parecer da PGFN trata da questão da pessoa jurídica, simplesmente. O foco da consulta é a juridicidade da instituição normativa na parte que disciplina a restituição e compensação reconhecida da decisão judicial da COFINS. De fato, o parecer alterou o entendimento da secretaria, como muito bem exposto pelo voto tal. Não há dúvidas nem que já quanto a isso. Entretanto, no que diz respeito à solução do consulta COSIT 382, ele fala assim, aqui sim, ele trata da contribuição para o PIS-PASEP. Então, eu estava analisando a questão da pessoa jurídica. Além de se referir a procedimento de compensação, se refere especificamente a casos de compensação de recolhimento devido a título de PIS-PASEP. Isso porque, em função da IE 900, aqui fala o seguinte: a restituição poderá ser efetuada mediante processamento eletrônico da declaração de ajuste anual de pessoas físicas, de IPF. E depois, também, no artigo 8º, fala a restituição do imposto sobre a renda da pessoa física, a restituição do imposto sobre a renda apurada na DIPF é realizada pelos atos normativos da Receita. E o parágrafo 1º do artigo 20 fala, na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIPF, com rendimento sujeito a incidência do imposto sobre a renda e o ajuste anual, a restituição do indébito sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da declaração retificadora. Então, ele está entendendo que deve se aplicar isso. Então, eu falo, como se pode ver, em que pese as alterações promovidas pela IN 900, que combinaram com as alterações promovidas pela 1300, as instituições do imposto de renda da pessoa física estão, em regra, tratadas não por meio de ressarcimento ou declaração de DECOM, mas sim através de IPF. Mas ainda, no caso da instituição do IPF decorrente de reconhecimento de isenção, que é o caso dos autos, a pressão normativa é expressa, no artigo 1º do artigo 20. Destaco ainda que o supratranscrito do artigo 100 é expressa a declaração de compensação, que, como vimos, não se aplica às hipóteses de restituição de IRPF. Por fim, quanto à disposição da parte final do artigo 8º, veja que a regra geral aplicável ao IRPF é tratada da instituição sempre por meio de IPF, porém a hipótese que tal tratamento não é possível. Então, nesse caso específico, se aplicam as regras gerais aplicáveis aos demais tributos, direcionando o pedido da instituição, seja um IPF, seja um pedido de instituição avulso. Assim, volta para o conhecedor de recursos para dar provimento. Esse é o encaminhamento do relator, ele já votou, né? E eu estou divergindo por entender, no mesmo linha que foi decidida na delegacia de julgamento e também lá pela pessoal da delegacia de administração tributária, no sentido de que esse caso específico aí previsto na IN e no artigo 100 trata de restituições de valores isentos ou não tributáveis. Aqui é um valor reconhecido por decisão judicial. Ele não é isento no tributável por simplesmente. Isso são casos igual hoje a gente tem, né, o cidadão, a gente julga bastante aqui, ele tem o laudo e ele pede restituição dos valores de anos anteriores, desconhecimento da legislação na época, ou por não ter detectado. Então, ele pede restituição, aí sim ele apresentaria, porque é um rendimento isento que ele está como tributado. Nesse caso, é um isento que foi afastado da tributação por determinação judicial. Então, eu entendo que não é caso da declaração retificadora que ele deveria seguir os trâmites do processo judicial, pedido precatório. Nem caso de PER, pedido de restituição, porque isso aí é por intermédio de precatório que ele teria que estar agindo. Então, eu estou em caminho de divergência nesse sentido. Não é pela aplicação da IN que veda e na IN que fala que só pode ser por meio de compensação. No caso da pessoa física, não há essa possibilidade de compensação, teria só na via judicial. Ok.
Eu lhe pergunto, Mário, você chegou a pesquisar precedentes disso aí? Realmente, eu não me lembro de ter visto um caso desse, tá? Então, realmente não estou assim, totalmente... Não me lembro de ter já julgado, com certeza não julguei. E você chegou a ver algum precedente, Kafka, alguma coisa, ou você teve mais a questão da DRJ? Tá fechado, Mário, por favor. Microfone. Não cheguei a pesquisar, não. Eu estou vendo mais a solução de consulta COSIT mesmo, que enfrentou. Em breve, sim, se o contribuinte pediu a restituição, Mário, e você entendeu que só pode ser feito via compensação, é isso? Ele entrou com uma declaração retificadora dos anos anteriores e foi incidido em malha. E, no meu entendimento, esse caso aí não é cabível essa restituição administrativa, porque ele só conseguiu por decisão judicial. O laudo que foi feito pelo INSS falou que não atendia os requisitos para a isenção. Então ele só conseguiu por decisão judicial, falando que teria direito. É que acho que a decisão judicial, ela fala, está aqui escrito, né, ele transcreveu aqui o pedaço da decisão judicial, condena a União Federal na restituição dos valores indevidamente pagos ao título de RPF. Condena a União Federal a restituir. Condenou a restituir, e ele entrou com a de IPF direto. Exatamente, né? Quer dizer, a gente não tem um comando aqui da decisão judicial voltado para a Receita Federal restituir, né? Que aí talvez complicar o raciocínio do Dr. Mário, né? Que aí, se o juiz dissesse, a Receita Federal tem que restituir, aí já estaria tirando fora a questão dos precatórios, né? Que ele está falando a União, né? Isso. Federado, então me parece que já não necessariamente seria restituição via processamento de declaração, né? Agora, enfim, como eu disse, eu não cheguei a ver nenhum caso desse anteriormente. Isso me permite ler aqui a emenda da solução de consulta, só a questão de orientação, né? Ela falou: em débito tributário reconhecido judicialmente e possibilidade de restituição administrativa. As decisões judiciais que reconheçam o débito tributário não podem ser objeto de pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao artigo 100 da Constituição. Então, eu estou indo nessa linha também. Tem jurisprudência do STJ que vai contra esse entendimento, tá? Isso eu já pesquisei em outras oportunidades e o STJ entende que pode. Não é uma súmula, mas o STJ entende que pode ser feito pedido de restituição. A minha dúvida é se o caso que o contribuinte não faz um pedido, ele não faz uma PERDECOMP, ele faz uma retificação de declaração. Então, acho que eu até talvez concorde por negar provimento ao recurso, mas por um outro fundamento. Eu acho que não é porque não cabe restituição, porque o contribuinte ele não pede sequer a restituição, ele faz uma retificadora, aí fazendo uma retificadora a gente tem que, na minha opinião, acho que cumprir, ele tem direito à isenção, porque ele tem uma decisão transitada em julgado, dizendo que ele tem um laudo, ele tem a moléstia grave, é isso, né? Isso. Então esquece a parte da restituição, isso acho que é outro ponto. Ele tem uma decisão judicial transitada em julgado, dizendo que ele tem a moléstia grave em tal período. Aí ele faz uma retificadora, dizendo, eu declarei nesse período aqui, e agora estou dizendo que esses rendimentos são verbas isentas. Eu acho que não é um pedido de restituição aqui, é simplesmente ele está retificando a sua declaração. Não, tem que ver, aí tem que ver o que ele pediu no recurso voluntário, né, Martin? Se ele pede restituição no recurso voluntário, é um pedido de restituição. Ele faz a retificação do orçamento. Ele faz a retificação ele fez a retificação da declaração. Aí ele está notificado, ele é autuado. Desculpa, ele lança com rendimento isento. Ele lança com rendimento isento, aí ele é autuado. Isso. Aí a malha não é autuado, é indeferido, né? Exatamente, não é autuado, na verdade é feita notificação para glosar a restituição, né? Na verdade, ele glosa a
a declaração, dizendo que aquele não poderia ser isento, e aí a consequência prática de afastar a glosa é ele ter imposto a restituir, certo? Então Exato. ele pede restituição. A consequência do afastamento da glosa que gera uma restituição. Isso. Então, Na verdade, ele pagou o correto como tributado, e agora ele aumentou, porque tinha restituição de 10, passou para 1.000, né? Porque ele vai pegar de volta assim. E a decisão, o laudo dele, que ele tem, laudo médico, e pega o período em questão? A legislação, a decisão judicial determina que seja restituído os cinco exercícios anteriores à data da decisão, da data de que ele entrou com a ação. É o que está na... E pega o período que ele retifica, com certeza, né? Aí ele retificou todas, assim, dos 5 anos. Ele retificou justamente para poder ressarcir desse valor. Eles estão aptos a votar, eu, a princípio, teria um entendimento diferente do Mário, mas acho que de repente uma vista de mesa, não sei. Botar para amanhã, ou vocês estão aptos também? Você é o primeiro a votar, você pode pedir uma vista de mesa e... Não, eu estaria apto, né? A princípio eu entendo porque é caso de dar provimento ao recurso, né? Por entender que ele não pede uma restituição, o lançamento não existe um pedido de restituição aqui. Então, o fundamento de negar do Mário acho que não se aplica. O que existe é que ele informou o lançamento como isento, com base numa decisão judicial dizendo que ele tem direito à isenção, que aquele período engloba o período da isenção, e aí, diante disso, a Receita Federal ignora que tem uma decisão judicial que diz que ele tem isenção, e por ter direito, a consequência da isenção é uma restituição. Isso é um outro ponto. Mas por ter direito a essa isenção, ele faz a retificadora, aí diante da retificadora é dito que ele reclassifica como verba tributável algo que deveria ser considerado isento, que o judiciário já disse que era isento, e aí que o judiciário já disse que essa verba é isenta. Em relação a esse canal... foi glosado por conta da maneira como ele quis aproveitar, não por considerar que não era isento, não foi isso? Não classificaram como rendimentos tributáveis? Mas não é isso que é... O Leonan está querendo falar também, mas só esclarecendo aqui, ele retificou a declaração e passou tudo para isento, certo? O que foi dito para ele? Olha, não é o caminho, você não pode pedir administrativamente, a sugestão é lá via judiciária, tá? Então, retornou a declaração normal dele, mandando ele pedir restituição no judiciário, porque ele tem uma decisão judicial autorizando ele que dá direito a ele à restituição, mas por ordem judicial. Não porque, entendeu? Então, não é que jogou como tributado, ele já tinha declarado como tributado, então manteve o lançamento dele. Tá, vou só fazer uma pausa para... O Leonardo está querendo falar também, né? Mas acho que antes, como pode prorrogar um pouquinho essa discussão, vou pedir então para encerrar a gravação, para a gente abrir uma nova. No meio desse item mesmo, não tem problema? Só para liberar a Patrícia, né, assistente, a gente retoma aqui com a gravação do Mário e da Ludmila aí para nos auxiliar. Ok, presidente.